Encolhe a barriga, não encolhe a barriga. Encolhe a barriga, não encolhe a barriga. Encolhe a barriga, não encolhe a barriga. Parece só que estou grávida de 5 meses. Encolhe a barriga, não sou grávida. Bom dia, eu vou assumir o episódio a começar a partir daqui porque eu achei isto hilariante. Por favor, não cortem. Espero que estejam Espero que o domingo esteja a começar bem. Estás um bocado longe de mim. Então é por isso, pois-me nesta situação vergonhosa, achas que mereces outra coisa? Bom, o episódio de hoje é sobre maternidades e prioridades. Vamos aqui falar sobre algumas das transformações que acontecem na maternidade. Certo. E que pode ser assustador para muitas pessoas e que nós, acompanhando várias mães em pós-parto e sendo nós, tendo a nossa experiência, não é? Que vale o que vale, também vamos falar sobre isso. Antes, não te disse isto, mas acho muito importante. Há pessoas que provavelmente estão a ouvir este episódio pela primeira vez. Ou melhor, todas estão, porque a episódio acabou de sair. Não, pode haver pessoas tipo super fãs que vão ouvir 3 vezes. Isso acontece, vocês são valentes. Não, mas para dizer que quem acabou de chegar aqui ao Mami Talks, que não nos conhece, que não faz ideia, nós temos montes de episódios lá para trás. Todos eles acompanhados, a maior parte deles, na verdade, acompanhados com vídeo. Eu estou a adorar ouvir-te, sim. É importante, eu estava a vir para cá e estava a pensar nisso. Nós nunca falamos sobre isto. Nós não sabemos quem é que nos está a ouvir. Então eu vou já fazer aqui um disclaimer. Vocês vão ficar fãs. E vou-te explicar porquê. Porque nós recebemos... É verdade. É verdade. Nós recebemos mesmo muitas mensagens de mães que vão maratonar os nossos episódios às 4 da manhã. Não, olha, vocês são incríveis. Não, é porque há insónias no 3º trimestre, porque o bebê só dorme ao colo, sim. Não é? Portanto, sim. Sim. E recebemos no outro dia um feedback de uma grávida que estamos a acompanhar em comum, mandou para as duas, não fôssemos nós ter algum problema de comunicação e não partilharmos uma com a outra, mas que dizia isto, que eu achei mesmo pérola. Portanto, agora vamos ser sérias e ouçam-me, que é: está grávida, não está com paciência para estar a ler 30 mil livros que tem como sugestão e então vai ouvindo episódios nossos e sente que está a absorver imensa informação de uma forma leve, fluida, vai tomando notas quando sente necessidade, mas não há aquele peso do e agora, sabes, quase não há tempo para de repente absorver toda a informação que preciso. E pronto, então vão ver, temos mesmo muitos episódios relacionados com pós-parto imediato, com cuidados ao bebê, com sinais, identificar diferentes tipos de choro, amamentação. Os 5 S's. Sim, vão lá para trás e plano vão de parto, ver e ouvir. Preparar para o parto. Sim. Muita coisa do pós-parto. Também falamos de pré-conceição. Sim. E depois também falamos de outras coisas. Olha, e aquele nosso episódio que foi sobre os disruptores endócrinos. Eu acho que dos episódios mais interessantes e com muito conteúdo, que nos sentámos mesmo com o computador e para trazer tudo, para não escapar nada. Nós dedicamos-nos. Pronto, depois há outros que vamos falando sobre propósito de vida, não é? Se não ouviram, este é dos recentes. Sim, mas que ou só fazemos mitos e verdades e reuniões perdidas. Mas pronto. Totós. Mas também é bom. É um facto. Então. Agora podemos entrar. Ok, não, devias ter falado para também fazer likes e coisas. Sim. Mas deixamos isso para o próximo episódio. Exato, para não ser muito maçudo. Parece-me para bem. andaram connosco, difusor, e para este episódio escolhemos... Qual foi o que tu escolheste? Difusão sono. Só para serenar aqui na maternidade. Sono? É difusão sono do bebê. bebê. Estás a sentir que eu estou muito agitada? Não, por acaso estás bem. Estás bem. Também estou. Também me sinto bem, obrigada. Muito bem. Então o episódio de hoje é sobre a maternidade e quais é que são as prioridades. Sentiste necessidade de colocar prioridades quando estavas grávida, quando já tinhas tido o vasquinho ou antes da gravidez? Olha, antes da gravidez com certeza. Não me lembro assim agora especificamente nenhumas, mas claramente, ainda para mais, a pré-conceição foi vivida de uma forma bastante vivida, portanto, sim. Depois na gravidez foi muito claro, para mim, por causa da questão do trabalho. Eu na altura estava a dar, posso dizer, os primeiros passos. Já eram alguns, mas ainda assim de uma forma muito imatura, não é? E inexperiente, como trabalhadora por conta própria. E a lançar projetos e à procura de novos sítios para dar aulas de yoga, e havia sempre aquele bora, vamos arrancar, sabes, entusiasmo, vamos arrancar, e depois mas os frutos ainda não estão a chegar, e aquilo era um bocado penoso.
Então foi muito importante para mim ter todo o apoio do Gonçalo a dizer, Catarina, ok, não precisas de trabalhar, faz só aquilo que te der prazer. E isso foi, ok, obrigada. Então isso foi claramente uma prioridade, que foi o meu e do Vasco, neste caso, o nosso bem-estar, foi claramente a nossa prioridade e foi tudo rearranjado para que isso acontecesse. Felizmente tivemos essa oportunidade e ainda bem. E depois senti, e até escrevi uma coisa uma vez sobre isto, que lembro-me também da Rita Rosa, da Lima Rosa, na altura, me desafiar a escrever algumas coisas, e eu dizer, pá, não consigo escrever, não consigo focar-me, não consigo estar inspirada. E ela, Catarina, então podes escrever exatamente sobre isso. Eu, pá, não, isso não é nada interessante, sabes? E tenho uma fotografia, lembro-me perfeitamente, estava pai com 24 semanas, portanto, olhando para trás ainda foi numa fase relativamente recente da gravidez, em que eu escrevi sobre seletividade na gravidez, e foi assim que eu dei o nome ao post que está no blog e que está alguns no Instagram, porque eu sentia mesmo isso. É seleção natural. Eu não conseguia estar a reter toda a informação que me chegava, não conseguia estar com todas as pessoas que solicitavam a nossa presença, não conseguia porque não queria, não me sentia minimamente confortável, e isso Catarina, mas podia eu ser acho um bocadinho assustador na altura. 90% das pacientes que eu sigo em clínica e que tu segues em clínica passam por isso. Mas eu não sabia, e já tinha acompanhado grávidas, mas a questão percebes? não estamos com capacidade para tudo aquilo que nós fazíamos. Efetivamente, o corpo está a pedir muita calma e não consegue processar as coisas todas, nem à velocidade que efetivamente aconteceu. A memória fica diminuída, a concentração não é a mesma, somos capazes de estar a fazer uma coisa e de repente só queremos é dormir, é fazer um shutdown no meio do dia só para conseguir ter mais energia para o resto do dia, não é? Eu acho mesmo o período de pré-conceição incrível e transformador, e o de gravidez é no mínimo mágico se nós estivermos em total intuição e com muita consciência à parte de instinto, porque isto é a coisa que eu mais peço de atenção redobrada às pacientes, é quando têm fome comam, quando têm sede bebam, quando têm sono vão dormir. Se houver essa possibilidade, constitui uma oportunidade tão grande, porque é tudo o que o bebê precisa, então ele sente que ele pode dizer aquilo que precisa, que o nosso corpo tem espaço para pedir. E quantas vezes na vida é que isso acontece? Sim. Imagina, como eu ia dizer, todos sabem, mas se tiverem acabado de chegar não sabem, a verdade é que a minha gravidez, pronto, foi muito súbita, então eu não tive forma de preparar as coisas antes, mas curiosamente eu estabeleci muitas prioridades antes. Por exemplo, eu já não fazia fretes, falávamos isso em off de, sim, eu, claro, na gravidez já não fazia fretes, se calhar já não fazia antes também, eu também já não fazia. Qualquer pessoa que eu não me sentisse confortável não era para fazer parte da minha vida. Trabalhar numa clínica com a qual eu não me identificava, não vou acordar de manhã e dirigir-me para aquele espaço que eu não sinto que me pertence e que, portanto, eu também não pertenço aqui e estou a ocupar o espaço de alguém que seria incrível neste espaço. Portanto, é sempre importante vermos as coisas dessa forma. E efetivamente isso mudou muito a minha forma de encarar a vida. Não foi diferente na maternidade. E ao estar grávida eu senti que não honrei o primeiro trimestre, portanto, estando grávida novamente, eu acho que vai constituir o maior desafio da nossa vida e para a minha doula, porque primeiro espero ter a oportunidade de entrar em pré-conceição consciente e conseguir mergulhar nisso, senão é só o terceiro que vou entrar na pré-conceição consciente e vai um de cada vez. Mas o primeiro trimestre, se eu conseguir viver aquilo com uma plenitude que não vivi, eu acho que já vai ser magnífico, porque o rebuliço de agenda que era, não é? De trabalhar quase 60 horas por semana em consultas, eu não mudei. E enjoadíssima. Mas tu sentias necessidade de mudar, mas não podias mudar. Eu não podia mudar. Eu lembro-me de pensar uma coisa como... Eu estou enjoada e a única coisa que neste momento acalma o meu enjoo, por exemplo, é pão com manteiga. E a seguir ter uma consulta, eu trabalhava muito em obstetrícia e fertilidade, mas eu ainda tinha muitas pacientes de emagrecimento. Eu sentia-me extremamente hipócrita de a seguir ir dar, ou seja, ainda vinha aqui um peso, a seguir ir dar uma consulta dietética e dizer assim, não há pão com manteiga. Mas a verdade é que esta transparência já existia, que é, não faça como eu, que acabei de comer um pão com manteiga, não é? Portanto, eu já fazia um bocado isto para...
levar aqui as coisas com outra leveza, ao mesmo tempo, não é? Portanto, todos nós temos um bocadinho estas coisas. E a maternidade traz-nos isso desde o início. E se nós estivermos atentos a isso, está mesmo muito presente. Em simultâneo, eu acho que só no segundo trimestre é que a coisa começou a fluir com outra tranquilidade, mas foi às minhas 36 semanas que eu senti que comecei a priorizar. Foi quando eu disse, não, eu só vou dar 2 dias por semana de consultas. 36 semanas, meu Deus do céu, Filipa Maria. Às 36 foi, não, eu vou dar só 2 dias de consultas, tinha um terceiro dia para urgências, tipo uma FIV, e eu tinha que me organizar para ver aquele paciente. Um pós-parto, um bebê com cólicas, o que fosse, eu tentava estruturar-me. Mas a verdade é que era penoso para mim dar essa prioridade, porque eu sentia que não estava a fazer nada. Então, por exemplo, se eu tinha uma urgência, eu sentia que eu posso agora. O que é que eu estou aqui a fazer? Por que eu estou a organizar isso para amanhã? Eu posso ir hoje. Coitada da pessoa. Não é? Tinha um bocado esta coisa. E foi muito difícil a primeira semana eu parar, ligar a televisão, sentar-me no sofá, ir fazer uma caminhada, a fazer nada. Não é? O fazer nada foi extremamente difícil. Olha, sabes que, e nós também já falámos sobre isso no Gravidez Não é Doença, mas houve um livro que eu li na pré-conceição e que depois me acompanhou durante a gravidez, que é um livro que é ilustrado e de uma forma muito cómica, sabes? Então às vezes eu abro o livro só para ir ver as ilustrações e me rir, porque é mesmo com sarcasmo. Então há assim e que eu até partilho isto com algumas grávidas, mando fotografia, que é uma folha, não é, ilustrada, que tem uma checklist de coisas para fazer durante a gravidez e que tem tipo, pôr xixi em circulação. Terminar, bem, os rins vêm primeiro, portanto, terminar rins, a seguir, pôr xixi em circulação, depois, unhas dos pés crescem mais 2 centímetros, 2 centímetros não, 2 milímetros, tipo, no final, ver televisão, sabe? E não é mais nada, tipo, chega. E se nós não tivermos isto, se não tivermos esta informação e esta consciência antes, então a gravidez vai-nos trazer isso de uma forma muito franca e às vezes franca demais, que é assustador, e para algumas pessoas não se revêem, é tipo, quem é esta pessoa que eu não conheço, eu não era assim, eu estava sempre pronta para estar com pessoas e agora não quero estar com ninguém, se calhar eu tenho algum problema, no pós-parto então mais ainda, que é quem é que vem, não é? Quem é que se vai transformar, em quem é que eu me vou transformar e o que é que isto vai dar, porque às tantas eu não sei o que é que vai sair daqui. Imagina, neste momento vou dar este exemplo que é muito similar ao meu. Neste momento estou a seguir uma grávida que está de 39 semanas e que vai agora entrar na 3ª semana de pródromos, ou seja, ela sente que as contrações estão cada vez mais intensas, não há qualquer tipo de regularidade, já existe alguma dilatação, sente muita necessidade de ter grandes períodos a descansar, outros que de repente têm uma fome brutal, outros que têm imensa vitalidade e querem ir arrumar as coisas do quarto do bebê e limpar a cozinha e não sei o quê, e ela teve a oportunidade de, no caso dela, ficar a descansar em casa a partir das 20 semanas, então ela está muito conectada com ela e com a família desde as 20 semanas. E a cada mudança destas, ela, neste caso, ela faz parte da área da saúde, portanto trabalha em contexto hospitalar, e ela tem às vezes necessidade de só ir tirar os macaquinhos da cabeça e ir ao hospital ver se está tudo bem, se efetivamente não estou em trabalho de parto, como é que as coisas estão a evoluir. E é tão bom porque ela está tão informada que sabe que é só um passinho de cada vez e que está tudo a aproximar-se. E em torno desta altura, é aquela altura em que se nada está a desenvolver muito, eu tenho que ver o paciente com um bocadinho mais regularidade. Se calhar 2 vezes na semana em vez de uma. E eu acabei de cancelar a segunda consulta e ela, como assim? Então, mas isto não está a acontecer nada. Eu, não está tudo a acontecer maravilhosamente, eu não tenho que mexer mais. O que fizemos hoje é suficiente. Portanto, o corpo está tão pleno, o corpo sabe tão bem aquilo que precisa que eu não posso mexer nessa harmonia, está ótimo. E quando ela percebeu isso, desatou a chorar e disse, o meu corpo e o meu filho sabem o que estão a fazer. Eu disse, sim, é mesmo isso. E é verdade, é mesmo verdade, porque é importante nós sabermos quando mexer, mas é preciso muita sabedoria para não mexer. Estou sempre a dizer isso, mas isto é mesmo um marco na minha prática clínica.
E muitas vezes nem a tu, e as pessoas pretendem que aquilo se faça, mas depois confiam e depois o corpo desenvolve exatamente como é suposto e tudo corre conforme a expectativa. E no meu caso eu senti isso, o estar em casa, aquele timing, ainda que se calhar numa próxima gravidez, se calhar eu tente descansar um bocadinho mais cedo, foi suficiente para eu poder perceber, que contrações são estas? Não, eu não exagerei nas minhas atividades, portanto, se eu estou a descansar e isto está assim, eu sinto-me bem, eu estou vital, eu estou bem, não é? E consegui ter muita consciência de, não, isto está só a aumentar gradualmente, é isso que são os pródromos, ter margem para ler, para ouvir outros podcasts. Na nossa altura, falava-se muito pouco de parto humanizado ainda. Sim. Já se falava, mas em português, não muito. Sim. Isto foi um boom em 2 anos e meio. Sim. Neste caso em 3 anos e meio, porque constitui o início da nossa gestação. Mas, felizmente, hoje já há muito material em português, já há muitos livros, podcasts, especialistas que partilham esta informação e que nos empoderam diariamente. E, portanto, isso também se torna uma prioridade quando nós temos tempo para nos dedicar a nós mesmos. Sim. Não é? Tu falaste do limpar a casa, arrumar o quarto do bebê, isso é uma prioridade para tantas de nós. E isso é tão estranho. Olha, para mim, eu lembro-me, de repente apetecia-me limpar a casa toda. Eu pensava, quem sou eu? Eu não sou de limpar a casa, eu não gosto. Mas não eras tu, era o Vasco a dizer assim, mãe, desculpa, mas eu não entro nesta casa assim. Mãe, não, sinto muito. Estava só a ser marioneta dele, não é? Tipo, ok, já está? Ainda não? Mãe, okay, falta a casa de banho. Pá, era mesmo incrível. É mesmo isso, esse descobrir de repente novos interesses. Olha, e essas coisas também que no pós-parto um bocadinho mais alargado, que surgem, que é, eu não me imagino a voltar para o meu trabalho. Tantas. Que tem tudo a ver com isto. Que é, de repente o interesse não é o mesmo. De repente eu não vou, como estavas a dizer, para uma clínica ou wherever, onde eu não me sinto totalmente alinhada com quem eu sou, porque agora eu tenho um bebê. Portanto, obviamente que eu não vou deixar o meu bebê em sítio algum para ir para um trabalho que não me realiza, que não me traz retorno, que não... Nada. Exatamente. Então, de repente é... Uau. Basicamente o tempo torna-se de ouro. Porque é tão precioso e estamos a generalizar e isto é perigoso, porque há muitas mulheres que precisam voltar àquilo que faziam, ok? Portanto, o generalizar é perigoso, mas compreendam aquilo que estamos a querer dizer. Por exemplo, para mim, 10 dias após o parto, foi magnífico voltar a trabalhar. Eu senti-me aflita, pude ajudar, estava em contacto com outras mulheres que estavam na mesma fase que eu, que estavam interessadas em saber como é que tinha corrido o meu parto para as empoderar para os próprios partos, poder ter a sorte de cuidar de outros bebés que tinham a mesma faixa etária que a Diana, com um colo que só agora é que eu tinha aprendido a dar, que ainda que desse antes, não era o colo de mãe, e eu acho que isso é uma diferença muito grande quando nós nos transformamos em mãe, a forma como nós acolhemos todas as mães e os bebés e por aí fora. A empatia é muito grande, mesmo, é muito grande. E efetivamente eu noto que assim que nós damos este passo para o pós-parto, não há espaço para fretes, não há espaço para não realização, não há espaço para estar com pessoas que nos fazem mal ou menos bem, ou menos do que aquilo que nós sentimos ser merecedoras para. E não é diferente com os nossos filhos, porque imaginem, nós também não queremos que eles estejam perante esse tipo de exemplos. Nós não... Tudo se torna muito... selecionado. Muito claro, eu sabes? acho que mesmo a escola do meu filho, pois sinto muito, mas se vocês fazem isso, não imagino, não. É isto, então é uma conexão energética que mesmo para quem é mais científico, a energia está lá, basta ouvir a forma do que é que está a acontecer, não é? Mesmo na própria relação a ajustes. Se calhar antes éramos permissivos com uma situação e neste momento já não. Se calhar agora somos compreensivos com situações que antes não éramos. Então este estabelecimento de prioridades constitui uma oportunidade também ao casal de se reinventar, de se tornar uma equipa mais forte. E isto tudo porque entrou um terceiro elemento, ou quarto ou quinto, dependendo de gestações gemelares, que vieram trazer aquela nova vida. Porque é isso mesmo. Sim. Por exemplo, a partir de agora decidi que não faz sentido viver mais em Lisboa. Pois já não faz sentido viver mais em Lisboa. Então onde é que te imaginas a viver?
eu se calhar, na verdade, quero ser dona de casa e se calhar, bom, não sei, não quero saber onde é que eu vivo, eu na verdade só quero estar em contacto com a natureza. Se calhar isso é uma oportunidade, não é? Ou o oposto. Já tive pacientes que me disseram, eu mais do que nunca, agora quero mesmo crescer no meu emprego e agora tenho uma motivação maior, porque eu quero trazer algo para os meus filhos que me traz todos os dias uma força para ir em frente. Quando antes eu lembro-me dela, esta paciente em concreto teve bastante dificuldade em conceber, e ela dizia-me que sabia-lhe tudo a pouco, ou seja, qualquer conquista no trabalho era para quê? Ainda que fosse para ela precisava de outra motivação. Sim, e agora é incrível. E onde ela está hoje, então é muito bonito, porque é quase só ter ali efetivamente um outro empurrão, não é? E é as prioridades que transformam isso. Sim, sem dúvida. Eu costumo dar este exemplo de quando nós temos um bebê à frente, eu já não me preocupava muito com isso, mas sei que há muitas mulheres e famílias que se preocupam com pilhas de roupa. E de repente tens um bebê à tua frente, ao teu cuidado, e é tipo, como é que eu ficava? Ou como é que havia uma discussão na nossa casa por causa de uma pilha de roupa? Olha, Catarina, eu vou dar um exemplo que eu vou falar da amamentação, mas podem traduzir para dar a fórmula ou o que for, porque é um momento de alimentação. Tens um bebê à maminha. Queres ir fazer o quê? Tipo... Não, para o meu bebê estar a dormir, eles têm de estar ao meu colo. Portanto, eu vou ficar 3 horas com ele ao colo. Tipo, esqueçam, exatamente. E isto para quem está de fora é muito difícil de compreender. Olha, no outro dia um casal ela dizia-me assim, ele agora trabalha à tarde, portanto, de manhã sai com o nosso bebê, vai dar uma voltinha e depois volta, trabalha à tarde e eu à tarde estou com o nosso filho. Só que eu às vezes estou a mandar-lhe mensagem a dizer, traz-me um copo com água, porque eu estou na cama com o meu bebê, mas eu se me levanto ele acorda. E eu penso assim, isto é tão fácil ser julgado que é, pá, que preguiçosa, levanta o rabinho e vai buscar um copo de água. Ou então para alguns sistemas familiares que não faz sentido este apego, que é, não, desculpem, vocês têm que ensinar o vosso bebê a ganhar alguma autonomia, alguma independência para não estar sempre colado e total respeito, ok? Atendo muitas de vocês que têm esta forma de ver. Na minha perspectiva, com a minha filha, eu senti necessidade desta não autonomia e deste apego. Mas acho ótimo conseguir pôr um bebê a dormir e ir fazer xixi, e ir tomar um banho. Acho magnífico. Mas às vezes isso também acontece na gravidez. Ouvimos as grávidas dizerem, não, então depois eu vou deixar o meu bebê no berço e depois vou não sei aonde, porque para mim é isso que faz sentido. Está bem, ok. E depois chega à experiência e é, afinal já não é assim tão confortável. Mas também já tive pacientes do contrário, que é, eu vou preparar-me para isto, porque eu já vos ouvi falar sobre isto, e depois mas eu consigo pô-la ali. Sim, que bom! Tenho dormido, Ainda bem! É que a experiência é diferente para todos, ok? Portanto, isto é sempre um espaço de não julgamento. Sim. Mas é um bocadinho isto, estamos a dar maminha, o bebê está a dormir no nosso colo, como assim dobrar a roupa? Não dá. Sabes que eu acho que também acaba por ser, mais uma vez, um momento muito presente, que é uma oportunidade para estares a viver o que está a acontecer naquele instante. É o presente total. E qual é a prioridade agora? Mas olha, agora só em modo fecho. Acho não. Eu tenho uma amiga. Tu dizes sempre isto? Sim. Eu tenho então qualquer dia tu estás tipo num cartaz. Isso foi o que a minha amiga me disse. Ela disse-me assim, Filipa, a bomba na fofinha com o... não sei o quê, todavia, não obstante, não sei o quê, e tu em modo fecho, e disse-me que um dia destes me fariam um coisa. Não, por favor, não faças isso, que isso fica viralizado. Mas é que não sei mesmo como terminar o podcast, então faz parte das minhas expressões. Por favor, não façam isso, quando estou só aqui com o maior medo da vida. Anyway. Eu vou fazer já quando terminar. Opa! Vou lançar eu o mote. Sim, pronto, mas escolhe uma fotografia bonita já agora, senão estou tipo... Agora acabaram de captar esta, percebem? Porque eu fiz aqui tu fazes isso também em modo fecho. Pronto, mas o que eu ia dizer é que isto continua noutras fases da vida, mesmo quando a bebê tem 2 anos, tem 4 anos, é com os filhos, torna-se uma forma de estar. Nós passamos a priorizar as coisas de outra forma. Sim. Não é? Se calhar está na altura de irmos fazer o almoço. Não, se calhar vamos só almoçar fora e depois fazemos não sei do quê. Não é? Portanto, ele quer tanto ir ao parque. Mas isso não dá jeito nenhum. Mas ele quer ir ao parque. Mas vamos ao parque primeiro. Exatamente. Entendes? Portanto, Sim. isto vai acontecer várias vezes e se nós levarmos as coisas com esta tranquilidade,
é meio caminho andado para as coisas estarem a ser vividas. Sim. E não se perde disciplina, não se perde... É uma experiência e tanto. Eu acho que faz mesmo parte da grande transformação que é a parentalidade. Vem no pacote, sabes? O não controlo, exato. Vulnerabilidade, hipervigilância, medo constante e prioridades. Tudo arrumadinho. Pacote. Agora façam assim, já que vão fazer o outro também, façam assim uma bolsinha com as bolinhas com isso escrito, está bem? Essa sim é uma informação importante. Eu daria prioridade a isto. Até para a semana. Obrigada por estarem desse lado. Até já.